Olá, queridos! Sejam bem-vindos agora, tristeza e alegria. Por quê, professor? É ou não é? Não tem, o Aristóteles fala que no princípio da lógica, ou é ou não é. Não pode ser dois princípios idênticos. Ou é triste ou é alegre, mas em alguns momentos. Só porque é a revisão de recuperação, gente. E alegria por quê? Porque a gente pode recuperar, e ainda mais, além de recuperar, vocês vão poder aumentar mais o seu nível de conhecimento. Às vezes nós caminhamos lá, fizemos a caminhada lá nas aulas, uns tópicos das aulas estão aí. Porém, teve um item lá que eu não enxerguei, olha só. Teve um contexto ali daquela aula de política que eu não vi, não percebi. Teve uma ideia ali de pensamento de Sartre que eu não vi aquela frase. Então, assim, são coisas que, ao longo da caminhada da unidade 2, do componente curricular de filosofia, você não percebeu algo, aí ficou para trás e não conseguiu acompanhar o ritmo e passar já para o terceiro ano, final do ano, certo? Mas vamos recuperar isso. Sobre política lá em Aristóteles e Platão, eu tive uma dúvida. É agora que a gente vai tirar essa dúvida, tá? John Locke e Rousseau, sobre a política, contrato social. Vamos tirar essa dúvida agora. Então vamos lá para a nossa aula de recuperação? Revisão, galera. Olha aí. Também as 4 aulas, tá? Filosofia política antiga, medieval, a moderna com Locke e Rousseau, a liberdade e o existencialismo, né? O pensamento existencialista de Heidegger e Sartre. Então, é nessa perspectiva. Primeira, filosofia antiga e medieval. Os gregos eles foram os primeiros a analisar e debater sobre a política e cidadania. Eles se reuniam lá na Acrópole e no Ágora, tá? Os sofistas eram especialistas em retórica e na antiga Grécia se dedicavam ao ensino de palavras, tá? Olha aí, Por causa desses carinha aqui, eles deram os primeiros passos para a questão da política. O significado de retórica, significa a arte de falar bem, de comunicar bem. Aí tem esses 3 carinhas da filosofia clássica, o Sócrates, que ele acreditava que quem poderia ele era contrário à aristocracia e democracia. Ele defendia a república e quem deveria governar era o filósofo. O Platão também concorda com essa ideia aqui, o governo do filósofo. Aristóteles disse que quem governa bem é aquele que governa sobre o bem comum. Aí ele estabeleceu 3 formas de governo aqui, Pontuou, né? Monarquia, o governo de um só que visa o bem comum. Aristocracia, que é o governo de um pequeno grupo, mas é de interesse coletivo. A democracia, que é um governo do povo, de muitos, ou seja, o governo em que o povo exerce o quê? A soberania. Aí lá na Idade Média, o que permeou foi a teocracia, que é o governo, né, de Deus. O monarca é rei pela graça divina e representa Deus perante o povo. A hierarquia política e social é ordenada por Deus e é Deus quem concebe, né, o poder ao povo. Algumas características encontra-se em Deus, que é a vontade divina, o bem comum, a justiça, o bom governo, que é o príncipe virtuoso, regime político justos, legítimos. Passamos para a Idade Moderna, voltando, um dos pensadores é Agostinho, tá? Do início da Idade Média. Obra principal, Cidade de Deus. Em relação à política e religião, ele apresenta 2 cidades. Cidade terrestre, que é o zelo pelo bem-estar, e a cidade de Deus, que é a busca de viver a vida cristã inspirada no amor de Deus.
Hoje, isso exemplo serve para nós, cuidamos da nossa cidade, tá? Temos que cuidar mesmo e temos que buscar aqueles que têm fé, etc. Também, gente, no final da Idade Média, surgiu o rompimento, tá? Então, é a separação do poder espiritual com o poder temporal. Aí veio o pensador Nicolau Maquiavel, essas obras que ele escreveu, ele desvincula. A partir daí nasce o quê? O pensamento político moderno. Agora, hora de recuperar, gente. Ficou alguma dúvida? Vamos verificar? Verifica as imagens, a questão 1. Verifica as imagens abaixo, identificando-os de acordo com algumas maneiras de governar um país. Em seguida, aponte a forma pura e corrompida para cada tipo de governo. Ó, a 1, a 2 e a 3. A 1, ó, quem governa é um, né? Que é um governante. A forma pura é a monarquia, a corrompida é a tirania. O 2, quem governa são poucos, que é a aristocracia, a forma pura, e a forma corrompida é a oligarquia. O 3, quem governa são muitos, que é a democracia. A forma boa, a ruim, é a demagogia. Agora vamos para a modernidade, filosofia política moderna com Locke e Rousseau. Locke, ele nasceu na aldeia, né, Somerset, na Inglaterra, estudou filosofia, medicina, ciências naturais. As obras, né, mais esse aqui, ó, sobre política. Sua teoria política deixou grande contribuição ao desenvolvimento do liberalismo, principalmente nos estados de direito. A visão política dele, de maneira geral, o poder não é do Estado, e sim da população. O poder deveria ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. O Estado liberal que deveria garantir uma lei, tá? Lei natural das pessoas. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância no âmbito da educação. No estado de natureza, cada indivíduo seria juiz de sua própria causa. Aí surgem alguns problemas, tá? Conflito, violência, etc. E para evitar esses problemas, ele propôs um contrato social, um pacto. Aí o que dá origem ao Estado Civil é a busca e defesa da propriedade privada, considerada direito natural, que é anterior ao estado de natureza. A teoria e divisão dos três poderes, ó, ela foi esboçada na obra A Política, de Aristóteles, na Antiguidade, mas sua consolidação se deu por meio de autores iluministas como John Locke e Montesquieu, que é o legislativo, judiciário e executivo. Agora, o pensamento político moderno de Rousseau. Rousseau, ele nasceu na cidade de Genebra, ele é suíço, tá? Foi importante filósofo, teórico, político e escritor. Ele é considerado um dos principais filósofos do iluminismo, depois do Renascimento, sendo que suas ideias influenciaram o quê? A Revolução Francesa. Em sua obra Discurso, está aqui a obra dele, ó, sobre a origem da desigualdade entre os homens, ele glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Assim, mesmo um contrato, ele disse que dentro da sociedade há uma corrupção, tá? Desigualdade. Aí o que ele fala? Os indivíduos viveriam em equilíbrio lá no estado de natureza, com poucas coisas, eram felizes, cuidando da própria sobrevivência, até o surgimento da propriedade privada, que é um contrato social, quando uns passam a trabalhar para os outros, gerando escravidão e miséria. É a desigualdade social que corrompe o homem na sociedade. Aí o que ele propõe, né? Um contrato social, um outro, um terceiro, um segundo, que ele diz que para ser legítimo, ele origina-se um consentimento necessariamente unânime, tá? Um geral consentimento. O indivíduo abdica de sua liberdade pelo pacto, mas como ele próprio é parte integrante desse pacto, ele também obedece à lei, tá?
Essa teoria é inovadora para distinguir os conceitos de soberano e governo, atribuindo ao povo soberania inalienável. O mesmo indivíduo é cidadão quando faz a lei e é súdito quando ela obedece, tá? E submete. Então é nessa perspectiva que ele vai trabalhar essas questões. Surgiu alguma dúvida? Hora de recuperar, tá? Vamos lá? Estou de olho. Questão 2. Verifica a imagem abaixo, essa daqui, e liga as tabelas de acordo com cada função dos 3 poderes. Então tá aqui. O número 1 é esse, ele vai dizer, ó, eu elaboro essas leis. O 2 vai dizer, ó, eu aplico as leis. O 3, eu administro as, né? Então tá aqui, ó. O que o judiciário faz? Executivo, legislativo. Então quem elabora a lei é o quem? Legislativo, ó. Quem aplica as leis é quem? Judiciário. E quem administra? Executivo. Então 2, 3, 1. Qual é? Ali, ó, 2, 3, 1. A liberdade e o existencialismo, que é a relação homem-mundo. Aula 14. O que é liberdade? A liberdade humana é admitida como absoluta. Temos a escolha de agir de um modo ou de outro, independente das escolhas que nos constrangem. Das coisas, né? Na Grécia Antiga, a liberdade era exercida no espaço da polis, na sociedade, tá? No âmbito da política. Na Idade Média, a noção de liberdade era interior, relacionada ao eu. Na moderna, o sujeito age pela força da vontade, dependente dos constrangimentos que sofre. Então, 3 momentos de liberdade aí, ó. O que é existencialismo? Após a Primeira Guerra Mundial, inicia-se o quê? Uma reflexão sobre a identidade humana. O homem contemporâneo encontra-se só, aqui, ó, no vazio, perplexo, na angústia, diante das perguntas fundamentais. Que valor tem a existência humana? É possível compreender o mistério da liberdade humana? O ponto de partida para a filosofia existencialista está expressada no seguinte pensamento: a existência precede a essência. Isso quer dizer que primeiro eu existo para depois eu construir a minha vida, a essência dela. Então, assim, a relação entre liberdade e existencialismo. Para o existencialismo, o que define inicialmente a existência humana é o quê? É a sua indeterminação. A vida humana é o quê? Uma prática, dia após dia. Após dia. O homem encontra-se lançado nesse mundo, com a consciência de que sua vida está por fazer. A existência humana precede qualquer noção de finalidade, de essência, de valor, de determinação prévia. O modo de ser humano é um poder ser. Tarefa para si mesmo, ser em autodeterminação. O homem é um ser lançado nesse mundo, tá? O homem encontra-se lançado no mundo com a consciência de que sua vida está para construir. O ser humano está condenado à liberdade, quando a atitude que tomar, qualquer atitude que tomar, será sempre um ato livre. Ao tomar decisão, o ser humano está sempre só, pois a decisão é sempre um ato solitário, mas, ao mesmo tempo, tem que ser responsável pelas suas decisões, ok? O ser humano está condenado a existir, condenado à liberdade. O homem é obrigado a assumir a sua existência. Ficou alguma dúvida? É hora de recuperar. E aí? Estou de olho. Vamos lá? Verificar? Questão 3. A essência humana é construída durante sua vivência, a partir de sua experiência no mundo e de suas escolhas, uma vez que possui liberdade incondicional. Ó. Eu sou livre, tenho tudo, mas imagina assim. Em outras palavras, nessa linha de pensamento, o ser humano é um ser que possui toda a responsabilidade por meio de suas ações. Assim, ele cria ao longo da sua vida um sentido para a sua própria vivência. Olha aí, galera.
O texto está fazendo alusão aqui, vamos lá, ao existencialismo, né? Uma corrente de pensamento, né? Corrente filosófica, vamos dizer assim. Filosófica. Vamos além do existencialismo? O pensamento existencialista diz Heidegger e o Sartre. Vamos lá? Heidegger, né, adotou alguns aspectos do método fenomenológico de Russell, que é investigar a existência humana. Ele distinguiu entre ser e ente, tudo que existe é um ente, até o lápis, caneta, etc. Porém, um ser único, ente que a faculdade de questionar a respeito, que somos nós. Heidegger denominou o ser humano como a expressão Dasein, que é ser aí. O ser aí é o ser que existe na realidade e que pode ser aprendido pela consciência, tá? Quando nasce o ser aí, aqui o professor Hélio, né, ou você, é jogado nesse mundo pré-existente. Não escolhe e precisa dar sentido a esse mundo, tá aí, ó. Nós iremos construir. E algumas características existenciais da condição humana. O ser no mundo, nós não podemos separar-se dele para se manifestar. Ser com, eu sou um ser de interação. Ser com os outros, crio, né, amizades com os demais, é coletivo. Nós nos relacionamos, etc. O ser humano ele é livre porque ele é um projeto a ser construído. A essência do ser humano é indeterminada. Outra característica do ser humano é que ele vive a dimensão da temporalidade. O que isso quer dizer? Que, como um ser para a morte, né, em algum momento nós vamos partir. Agora o Sartre. O ser humano não tem uma essência ao nascer. Ele vai construindo aquilo que é algo ao longo de sua vida, de sua existência. Vocês não passaram pelo primeiro ano, segundo ano, e agora estão no terceirão, e depois vão abrir uma porta bem legal, vocês vão para a universidade, etc. A existência dual gera angústia, tá? O ser humano anseia ser idêntico a si mesmo. É o ser em si, que seria o corpo, mas não pode ser para si, que é a consciência. Ao mesmo tempo, não poderia ser pura consciência, pois para que haja consciência é preciso que estejamos no mundo. E só podemos estar no mundo encarnados por meio de quê? De um corpo. Somos lançados no mundo para que depois possamos ser alguma coisa. Nascemos sem essência e sem identidade. E ao construirmos enquanto existimos ao longo de nossas vidas. A condição humana determina que o ser humano construa sua própria identidade sempre, tá? O humano não é propriamente ser, mas um vir a ser, ó, interessante. À medida em que ele é sempre um projeto. O ser humano está condenado a ser livre, pois a única escolha que ele não pode fazer é de não ser livre. Tá bom? Hora de recuperar, gente. Ficou alguma dúvida? Vamos verificar. Questão 4. O filósofo Sartre escreveu vários livros sobre essa influência do existencialismo, sendo o principal deles o Ser e o Nada, publicado em 43, utilizando o conceito da filosofia de Hegel. Sartre afirmou que não há no humano, né, duas modalidades de ser, o ser em si e o ser para si. Agora sim, descreva um exemplo para o ser em si e um ser para si. Em seguida, explique o porquê desses exemplos no pensamento de Sartre. O corpo é um exemplo, é um ser para si, porque ele existe em si mesmo, que tem uma identidade, tá? A consciência é outro exemplo, é um ser para si, que existe para si mesmo, que sabe que existe, mas não tem uma identidade, porque precisa primeiro do corpo, tá? Essas são as nossas referências e agora vocês vão fazer uma avaliação de recuperação, certo? Então tá aí, galera. Vocês vão fazer essa avaliaçãozinha, e se tiver dúvida. E um grande abraço para aqueles que ficou de
a recuperar o conhecimento, né? Não fique triste não, porque a vida é assim, tá bom? Estamos aqui para ajudar. E um abração para os professores presenciais, né? Ter feito essa interação com a gente. E toda a equipe aqui do estúdio, né? O Mazinho e outros, puderam facilitar, né, esse trabalho de conhecimento. Boa prova, boa avaliação, como vocês possam entender. Tchau, tchau.